A Igreja Cristã na Idade Média, aula 2. Iniciaremos falando sobre a estrutura política e social na Idade Média. É interessante pensar numa sociedade estratificada, ou seja, não havia ascensão social. Hoje nós podemos perceber, e é um dos fenômenos da vida em sociedade atualmente, é que uma pessoa pode nascer muito pobre e depois se tornar uma pessoa muito rica. E não estou falando só de posses materiais, mas estou falando de caráter, de educação, se tornar uma pessoa muito bem-sucedida. Na Idade Média isso não era possível. Era uma sociedade que tinha as suas, vamos dizer assim, castas, tinha as suas bases. Então a gente ilustra muito em história uma pirâmide. No topo da pirâmide está o rei e os nobres, aí depois vem os clérigos, e clérigos são pessoas que fazem parte da Igreja Católica ali na liderança. Mas dentro da própria igreja também tinha uma questão de estratificação, porque você tinha os papas, os bispos, aqueles com influência religiosa, influência política, e você tinha por exemplo, o padre de uma paróquia lá no meio do mato. Aquele ali era o chamado baixo clero, ele não tinha poder, praticamente poder nenhum dentro da estrutura social, política e religiosa daquela época. Então, a gente também em história costuma dividir em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado seria ali a regência política através do rei. O segundo estado seria a nobreza e a própria igreja, os líderes da igreja, e o terceiro estado seria os camponeses, aquelas pessoas sem nenhuma instrução, aquelas pessoas que não tinham posses nenhuma. Aliás, nesse período, a concentração de terras estava nas mãos dos nobres e nas mãos da igreja. Então a igreja era detentora de boa parte das terras e os nobres. E os camponeses, as demais pessoas daquela população não tinham nada. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 5%, alguns vão ser até mais, podemos dizer, pessimistas ou realistas talvez, que 3%, alguns vão chegar a dizer que 3% da população da Idade Média se concentrava entre nobres e clérigos, ou seja, entre primeiro e segundo estado, entre as pessoas que pertenciam à nobreza e as pessoas que pertenciam à cúpula da igreja. Os outros 97% eram as pessoas que não tinham nada. Então, imagine só, igreja e nobres. Esses nobres, e geralmente chamados senhores feudais, eles detinham a posse da terra e todo modo de produção que era um país. A gente fala aí sobre a ideia de uma cultura feudalista, ou seja, baseada na agricultura, baseada no trabalho voltado para o cultivo. Então eles dominavam, eles tinham as terras, eles tinham os animais para o arado, eles tinham as sementes, eles detinham todo modo de produção. E a única coisa que eles não tinham era a mão de obra. E essa mão de obra era muito barata. As pessoas praticamente vendiam sua força de trabalho para terem o que comer e, com muito otimismo, um lugar para morar. Então, geralmente, as pessoas moravam nessas vilas e trabalhavam para
para esses senhores. Então, ali era o cultivo da terra. A terra era o objetivo, o alvo de todo o trabalho realizado. Por isso que falamos de uma cultura feudalista, porque existiam vários feudos. É como se pensássemos em várias fazendas, várias extensões de terra, e aí naquela fazenda, naquele feudo, tinha uma pessoa que era o responsável, geralmente tinha um castelo onde era a moradia desse senhor, e tinha ali a vila onde ficavam as pessoas que trabalhavam. E o feudo tinha essa sua autonomia, então ele produzia ali tudo que era necessário para a sobrevivência, para a subsistência: comida, comida para os animais, qualquer tipo de trabalho, geralmente um ferreiro, qualquer tipo de necessidade que houvesse, o feudo ele promovia isso. Alguns feudos eles tinham tanta autonomia que eles tinham seus próprios exércitos, e havia um acordo com os reis que esses senhores feudais tinham seus exércitos para poder tomar conta daquele espaço, daquele feudo. Mas quando havia uma campanha militar, esses senhores cediam os seus soldados para lutarem pelo rei. Então, era uma sociedade que não tinha ascensão. Quem nasceu camponês iria morrer camponês, quem nasceu nobre seria nobre, e quem nasceu dentro da cúpula da Igreja Católica acabava herdando, assumindo uma posição de destaque por conta de ter um parente, por conta de ter um pai que estivesse ali dentro do círculo de influência da igreja. Então, a gente chama de uma sociedade estratificada, onde não havia mobilidade, nem de quem estava em cima para a pirâmide embaixo, e nem de quem estava embaixo para a pirâmide acima. E nesse contexto aí, vai se estabelecer o papado. Isso pensando aí no primeiro século, a igreja, a sua liderança era formada por presbíteros e diáconos, e eles estavam sob a supervisão apostólica. Mas aí, a partir do segundo século, inicia-se uma ideia de centralização da liderança em um único bispo. E a partir do Concílio de Nicéia vão ser reconhecidas pelo menos 3 lideranças proeminentes. E essas lideranças depois vão migrar para uma única e exclusiva liderança, que é o papado. A ideia de um papa, a ideia de uma liderança centralizada, a ideia de eleger um líder supremo, começa a partir de 754, com o Tratado de Kiers's. Há um acordo político ali de mais de 11 séculos, porque para que fosse reconhecida a dinastia franca, houve ali a ideia de eleger um líder máximo da igreja, para que pudesse, essa ideia é realmente de centralizar, porque imagine se tivessem vários líderes e o rei tivesse que lidar com ideias diferentes desses líderes. Isso iria prejudicar em muito as pretensões políticas para determinado reino. Então, a ideia de uma política, de uma liderança centralizada na igreja seria mais interessante para uma centralização política que já existia, que era a figura do rei. Até 1054, os papas eles sofriam com a hegemonia dos senhores feudais. Então, os senhores feudais tinham muito poder e os papas estavam sob influência, ou seja, a igreja ela norteava as suas decisões e até as suas doutrinas baseados numa conveniência entre senhores feudais e os papas. Então, percebemos que esse período é um período onde a igreja vai se distanciando das suas bases. É um período onde a conivência, é um período onde a conveniência ela fala mais alto. A igreja, com esse seu poder, ela vai ser usada para atender às necessidades
de uma ou outra pessoa, de um ou outro reino. Então isso mostra o quanto a igreja começa a fugir das suas origens, daquilo que a caracterizava como igreja de Cristo. Então não é nenhuma surpresa pensarmos como aconteceu o cisma do Oriente. Nós falamos sobre o desenvolvimento de uma teologia medieval na primeira aula, e essa teologia medieval está em curso, e aí algumas questões teológicas e outras questões culturais e políticas vão trazer o cisma, a divisão da igreja. Porque quando houve lá a queda do Império Romano do Ocidente, então a igreja continuou sendo a mesma igreja, independente de não haver mais o Império Romano no Ocidente. Mas com a ascensão do Sacro Império Germânico, aí tem-se a ideia de dois papas, um papa para a igreja do Ocidente e um papa para a igreja do Oriente. Então, só o fato de haver duas lideranças em circunstâncias diferentes, porque nós estamos falando de culturas diferentes, a igreja católica da parte oriental, ela está ali muito próxima de uma cultura árabe, de uma cultura muito diferente. E é claro, essa igreja do Oriente, ela foi muito influenciada pelo meio em que estava. E quando se trata de cultura e até mesmo de uma política diferente, como a igreja ela estava mais associada a uma prática social, política de conveniência, então a teologia iria conflitar aí. Então, em primeiro lugar, a gente vai destacar essa rivalidade política e eclesiástica entre o Sacro Império Romano-Germânico e o Império Bizantino, que é a igreja do Oriente. E haviam dois centros de poder civil e religioso nessa época. E essa rivalidade se refletia na disputa entre os papas do Ocidente e aí o imperador envolvido. Então, essa disputa de poder. E ocorreu também uma situação controversa que é chamada o filioque. Filioque é uma expressão latina que significa edofílio. Isso aconteceu no credo de Constantinopla. A Igreja do Oriente, lá em Constantinopla, ela confessava a doutrina ortodoxa da Trindade. E não gostou, então a doutrina da Trindade tinha a ver com Pai e Filho. E essa mudança na Igreja do Oriente é que eles acrescentaram o credo do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo ele procedia do Pai e do Filho. Então, hoje nós usamos essa expressão, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por uma compreensão da Trindade. Mas, àquela época, a Igreja do Oriente, ela confessava Pai e Filho. E quando a Igreja do Ocidente colocou a questão do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo tem procedência do Pai e do Filho, uma conotação divina para o Espírito Santo, então a Fócio, que era um patriarca aí dessa época, ele condenou a inclusão no credo, acusando de ser uma cláusula herética. Então já havia tensão política e religiosa, e mais essa questão de cunho teológico, isso também contribuiu. Houve também, proveniente do Ocidente, no caso da igreja que estava ali junto com o Sacro Império Romano, de que o clero era obrigado a permanecer celibatário. Opunha-se à permissão do casamento ao baixo clero oriental e à iconoclastia. O que é isso? É a destruição de imagens religiosas. Então, o Segundo Concílio de Nicéia condenou os iconoclastas, ou seja, aqueles que defendiam a destruição das imagens, e restaurou as imagens nas igrejas, dizendo que elas são dignas não de adoração, mas de veneração.
Então isso também serviu, era uma questão que era colocada pela Igreja do Oriente, que as imagens deveriam ser destruídas, e a Igreja do Ocidente dizia que não. E houve também uma outra questão, que o Papa Leão IX, ele excomungou um dos patriarcas, Miguel I Cerulário, de Constantinopla. E esse fato trouxe ainda mais, repercutiu de forma a aumentar a rivalidade. Então, podemos dizer que foram questões políticas, religiosas na questão da administração e teológica que levaram ao cisma do Oriente. Nesse mesmo período, a gente pode destacar também as ordens monásticas medievais. Eram ordens que eram criadas onde os chamados monges se retiravam, mas essas ordens monásticas elas foram criadas por conta de uma insatisfação dos monges. Podemos entender aquelas pessoas que tinham um cuidado maior em preservar a doutrina cristã. E essas ordens eram uma crítica ao sincretismo trago pelos bárbaros. Então, os bárbaros tinham lá a sua cultura, tinham a sua percepção religiosa, que era diferente da prática religiosa feita dentro do cristianismo. Então, além de buscar uma espiritualidade mais profunda, eles tinham essa percepção de criticar, de protestar contra o sincretismo religioso que tomou conta da igreja a partir das práticas dos bárbaros. E para vocês terem uma ideia de como isso era tão intenso, que quando se torna o Estado, um Estado até então que era politeísta, um Estado monoteísta, um Estado que professa a fé cristã, então as pessoas, vamos dizer que automaticamente, por pertencerem ao Estado, eram cristãs. Mas muitas dessas pessoas que vinham de outras culturas, elas traziam, por exemplo, as suas personas, os seus deuses, e apenas mudavam o nome para um nome reconhecidamente cristão. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, na Igreja Católica, esses santos que recebem nomes, por exemplo, conhecidos, José, João, Miguel, esses nomes, na realidade, são nomes familiares à cultura cristã que nasceu lá no judaísmo. Mas, se fizermos uma pesquisa histórica, vamos ver que esses chamados santos, eles vêm de uma cultura lá dos godos, astrogodos, visigodos, normandos, vikings, e apenas recebem um nome diferente. E isso traz essa concepção de sincretismo que os monges já condenavam. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus e não temos mais ligação com a Igreja Católica, nós defendemos que não se deve ter nenhum tipo de imagem por entender que não é só uma questão de idolatria do nosso tempo propriamente dito, mas é a origem de onde que vêm essas figuras, de onde que vêm esses chamados santos. E isso é uma questão importante para nós, e nós já vemos os monges criticando esse tipo de sincretismo trago pelos bárbaros. Não podemos deixar de destacar as cruzadas, que foram expedições militares promovidas pela cristandade ocidental com a finalidade de reagir à tomada da Terra Santa pelos muçulmanos. Lembrando que até hoje aquela região ali que compreende a Palestina, que compreende Israel, é considerado historicamente muito importante para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. E pensando aí numa hegemonia
da Igreja Católica no Ocidente e depois com o cisma do Oriente, então as influências muçulmanas, islâmicas vão realmente chegar até a igreja. E não estamos falando só da questão religiosa, nós estamos falando de um domínio islâmico que começa no norte da África e vai alcançando, vai indo pelo Oriente e vai chegando às portas da Europa. Então, com a tomada de Constantinopla em 1453, os muçulmanos dominam aquela região e também a Terra Santa, que era alvo de peregrinação praticamente todos os anos. As pessoas iam da Europa e faziam peregrinação na Terra Santa. Então essa via de acesso ficou fechada. E é claro, a Igreja Católica, com todo o seu poder e com toda a sua hegemonia, não ia deixar que um símbolo da sua força, aquilo que compreendia a localização geográfica de onde se iniciou o cristianismo, não ia permitir que ela ficasse sob domínio de um povo que era totalmente contrário às práticas religiosas consistentes no cristianismo. Os muçulmanos foram vistos como inimigos de Deus, como inimigos da igreja. E aí foram promovidas várias cruzadas para tentar recuperar, ou seja, tirar dos muçulmanos o domínio que eles exerciam ali na região da Palestina. Mas a gente tem que destacar também que houve ali a questão de oportunidade, oportunidade de enriquecimento, porque muitas pessoas elas se aventuravam nas cruzadas por conta dos saques que poderiam promover. Aliás, diga-se de passagem, antes mesmo que houvesse o domínio ali da região ali que compreende o Império do Oriente, os próprios cristãos nas cruzadas realizaram saques em Constantinopla. E interessante também que houve contato dos europeus com os árabes em relação às navegações. As navegações foram inicialmente um feito dos árabes. Os árabes que ali na região do Mar Negro, do Mediterrâneo, eles que realizaram as primeiras navegações, porque tiveram contato ali com os fenícios. Os fenícios foram os primeiros homens a se aventurar no mar. E por conta daquela região estar próximo ali da região onde houve a dominação árabe, eles aprenderam a prática de navegação, que por consequência das cruzadas e do intercâmbio cultural entre europeus e muçulmanos, aprenderam a prática das navegações que vão levar depois para a Europa, que vai ser mais popularizada na Espanha e em Portugal. E houve também uma tentativa de reabertura de rota comercial, porque os árabes fecharam esse contato, essa via de acesso, tanto para a peregrinação, tanto quanto para o comércio entre a Europa e a Ásia. Então finalizamos aqui essa segunda aula. Até a próxima.